E aí, amiguinhos do Astral, Tato Ferrari aqui. E nossa, gente, vamos lá que teve projeção lúcida. Pois é, tô aqui numa cidade na beira-mar, hospedado numa pousada, muito legal, energia muito boa, maravilhosa por sinal. E também queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a energia dos lugares e como essa energia favorece, né? A projeção astral e a lucidez. Então vamos ao relato. Falando de energia do local, né? Incrível como isso afeta as nossas energias, as nossas bioenergias, né? Os nossos chakras, nosso comportamento, a forma como a gente é, lidar com o nosso humor, né? E também pelo fato de que estou numa viagem, então tudo isso faz com que a gente fique mais leve, né? Ou mais saia da rotina, o que é muito interessante, muito importante. Então, nesse sentido, saindo da rotina e começando uma viagem, vindo para um lugar com outro tipo, né, de vibração, né, com vibração do mar, né, vibração de Iemanjá, né, para os umbandistas, ou de Oxum, que também fala de água, mas não da água salgada, mas enfim, aí são outros paranauês. Para falar disso, que a energia é tudo, praticamente quase tudo, e como ela consegue também afetar e influenciar nossa forma de pensar, né? Como eu falei, o nosso humor, né? A forma como a gente está lidando com a lucidez no nosso dia a dia, né? Então, simplesmente eu tive uma projeção bem lúcida e fazia já algum tempo que eu estava sem a projeção bem lúcida, né? E com decolagem clássica, que seria a gente levantar da cama, né? Classicamente dizendo, né? Aquela saída clássica, né? E não o oposto, a outra maneira, quero dizer, que acontece com mais frequência, acredito que para a maioria dos projetores, que é despertar dentro de um processo onírico, de um sonho. Você está lá sonhando com uma coisa maluca, nada a ver, e você desperta, entende que você está sonhando, e não é sonho lúcido, é muito diferente, é um nível de consciência muito, muito maior. A gente está falando de outra coisa aqui, não de sonho lúcido, tá? Sonho lúcido você não tem consciência total, você não toma no sonho lúcido você não toma boas atitudes, você fica ainda preso, você fica preso à sua inconsciência ainda, porque você não está totalmente consciente. Apesar de saber, falar, oh, estou sonhando, né? Você ainda não toma boas atitudes, né? Eu quero dizer assim, você não decide o que fazer e atua sobre aquele momento em detrimento do que está acontecendo dentro daquele sonho. Então esse é o mais comum, é despertar dentro de um sonho, né? De fato, em consciência total de si, tomando boas atitudes sobre o que está acontecendo naquele momento, que na maioria esmagadora das vezes, ou 100% das vezes, quando você desperta de fato em projeção astral e não sonho lúcido, as coisas elas que eram oníricas e que faziam parte do seu sonho, elas somem da sua frente, né? Ou seja, um sinal de que você estava fora do seu corpo físico, vagando por aí e sonhando ao mesmo tempo, né? Fazendo uma série de besteiras lá nessa dimensão astral, né? Então, e o sonho lúcido não. O sonho lúcido, você desperta que está num sonho, mas você continua sonhando. Essa é a grande sacada. Mas então, que também assim, só com o tempo, cada um vivenciando e praticando vai chegar, né? Vai conseguir aí atuar de uma maneira mais simples e direta, vai conseguir mais clareza, né? Só praticando e vai entendendo o que para si é o sonho lúcido e o que para si é a projeção astral de fato. Então, voltando que senão eu me perco. Tá, voltando então pro relato, né? Tudo isso pra gente falar do relato. Então eu estou nesta pousada muito maravilhosa, aqui pelo Rio Grande do Sul. E muito maravilhosa porque tenho essa oportunidade de estar de frente para o mar, né? De estar bebendo, né?
dinamizando essa energia que vem, né, que perambula pelo físico e pelo astral e pelas dimensões que quer que seja que essa energia consegue atravessar e ela permitindo que ela nos atravesse. Nossa, hoje eu estou filosofando aqui loucamente, mas é porque de fato acontece. Então isso me deixa bastante surpreso, como já estava há um tempo legal. Sem sim, tá muito frio aqui, tá o frio da moléstia. Então, como eu estava já há um tempo sem ter a projeção clássica, me vendo sair decolando da cama, fiquei muito surpreso, né, ao ver essa mudança drástica e acontecer isso assim tão, né, e sair do dia a dia, sair da rotina, viajou, foi para um lugar onde a energia é super calma, porque também não adianta você ir para a beira do mar, né, num local super movimentado. Aí vai acabar, a psicosfera do lugar vai acabar atuando ali e meio que atrapalhando aquela boa energia daquele mar, né? Apesar de ajudar bastante já ajuda bastante para a beira do mar. Mas aqui, gente, é uma cidadezinha super pequenininha. É, Agora que é frio e é fora de temporada, é uma cidade fantasma, praticamente, né? A gente fala assim, você vê poucas pessoas trafegando na rua, né? Você vai no mercado, tem pouca gente, em qualquer horário, você vai, enfim, tudo leve, tudo tranquilo, né? Então a energia do ambiente fica muito leve, dinâmica e gostosa, né? É fácil de respirar, vamos dizer assim, esse prana, essa energia, né? Essa energia que vem de outras dimensões. Enfim, porque não tem aqui uma série de pessoas emanando, né, energia consciencial, bagunçando aqui a energia do ambiente. Bom, outra coisa que eu preciso falar também antes de entrar no relato é que por estar numa pousada, num hotel, isso também influencia. A gente sabe que hotel, pousada, muitas das vezes tem energia também um pouco intrusiva, porque como é um local onde transita muitas pessoas diferentes, né? Então aquele quarto que você tá, quantas pessoas dormiram naquele quarto, naquela cama, e foram lá e emanaram aquela energia, né? E transformaram ali aquele ambiente psíquico daquele local. O que elas fizeram ali naquele quarto, naquele local, o que elas assistiram, o que elas pensaram e emanaram, tudo isso influencia fortemente, né? Então, eu já tive experiência, eu acho que eu já até gravei esse relato, não me lembro agora, faz um tempo, de estar em hotel e simplesmente, mano, meu corpo, eu fui puxado para fora do meu corpo físico por um espírito que me puxou pela perna no meio da madrugada e arrastou o meu corpo astral, né, por aquela dimensão, por aquele astral, e me foi me levando ali na dimensão ali naquele astral daquele hotel, e ela ia fazer comigo ali sei lá o que, né? A sorte é que eu estava lúcido, eu estava trabalhando muita energia, eu estava num momento muito espiritual da minha vida, fazendo uma série de trabalhos terapêuticos, inclusive, e aí eu estava lúcido e me deixei ser levado para ver onde ia dar, né? Quando ele me arrastou para um outro quarto, me jogou na cama, aí eu realmente pensei em voltar pro corpo, porque eu falei, o bicho vai pegar. O negócio foi bruto. Mas enfim, eu não me lembro o título, né? Mas procurando aí nos relatos, se tiver curiosidade, se eu lembrar, eu vou botar um cardzinho aqui, se ele tiver já postado, tá bom? É, então aqui tem o fato de, apesar de ser pousada de hotel, não tá tão contaminado. Por quê? Porque como aqui os hotéis e as pousadas passam o período do frio praticamente vazios, sem ninguém, acaba que a energia do local ela fica mais limpa, mais branda. E eu acredito também que essa energia do mar, essa energia maravilhosa, ela também consegue estar constantemente fazendo algum tipo de limpeza, né, no ambiente, o que é muito interessante. Enfim, o relato, tudo isso para dizer essa diferença, né, que foi do meu dia a dia na minha cidade, naquela imersão material do dia, naquela constância que te prende, que te amarra e que te traz as obrigações do dia, pôr o pé no chão. E aquilo às vezes nos tira a concentração e nos tira aquele arzinho astral, assim, aquela conexão. É muito difícil, né? Para mim é muito difícil manter uma conexão altamente espiritualizada, assim, uma conexão extremamente
ali que você fica flutuando e conectado com tudo, e começa a enxergar um monte de coisa, e começa a perceber um monte de coisa. Então, às vezes, a gente também se entrega um pouco pro nosso universo tridimensional, para que a gente também consiga fazer as coisas que precisam ser feitas, senão a gente fica viajando, no bom sentido, né? Não na maionese, mas a gente fica viajando no astral demais, né? O que é muito bom, né? É muito importante a gente ter isso no Recife. Aí essa diferença para mim agora assim foi, nossa, uou, foi tipo, cara, incrível essa diferença do dia a dia para cá, né? Então me impactou tão profundamente que eu simplesmente saí do corpo de forma clássica, eu me levantei da cama tranquilo, sem nem fazer nada. Eu não pensei em mexer energia, como sempre, eu não pensei em fazer nenhum tipo de exercício, eu simplesmente só de ter pisado aqui, dormido aqui, numa vibração mais leve, ou seja, duas coisas. Primeiro, a gente se permite respirar mais leve e vivenciar o que está acontecendo de forma mais leve. Segunda coisa, o ambiente também favorece isso, né? E vai de encontro e te impulsiona a isso acontecer. Então, só disso acontecer, eu simplesmente saio do corpo. Mas claro, isso vai acontecer com qualquer pessoa, né? Não vai acontecer por quê? Porque precisa a pessoa, né, tá sempre fazendo, querendo ou não, de vez em quando, né? Ou se não, todo dia, nem que seja pouquinho, mas todo dia, no seu dia a dia, antes de dormir, algum momento do dia, não precisa ser também se só quando vai dormir. Tá sempre conectado com um pouco de espiritualidade, praticando um pouco de energia, de movimentação energética, certo? Tá sempre tentando fazer algum tipo de movimentação nos seus chakras. Então, é muito legal também falar disso, porque essa frequência com que a gente instala na nossa vida e arruma uma rotina também, ou uma dedicação para, não, eu vou mexer um pouco de energia, nem que seja 5 minutos, 10 minutos no final do meu dia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sentar, meditar, eu vou elevar o meu pensamento ao alto, eu vou me tirar dessa densidade através do pensamento, um pouco, né? Então, ter isso todo dia é muito importante, porque isso cria uma condição psíquica onde você te favorece a você ter experiências, principalmente neste caso agora. Eu simplesmente mudei de ambiente, mudei de local, mudei a rotina, me permiti, e aí sem fazer nenhuma prática, puf, escapulei do corpo gente, de uma forma assim tão eu simplesmente estava deitado num determinado momento da madrugada, eu me dei conta, eu simplesmente senti que eu estava pronto para sair do corpo. Simplesmente. E pensei, nossa, eu posso sair do corpo. E aí eu simplesmente pensei em me levantar. E levantei. Então isso foi muito assim, fazia muito tempo que eu não sentia isso, essa leveza, essa facilidade. E sem mexer energia nenhuma, né? Quer dizer, o que é mexer energia, né? Porque tem mexer energia de forma voluntária, que é de forma proposital, intencional, e tem mexer energia também, que é isso. Você mudou de local, você foi para um outro local totalmente oposto do que você estava vivenciando. Isso mexe nas suas energias. O local mexe nas suas energias. As pessoas na qual você convive também mexem na sua energia. As pessoas na qual você se aproxima e conversa também mexem. Então, tudo isso mexe de forma inconsciente. Você, às vezes, nem está lembrando e pensando nisso, mas isso vai lá e mexe nas suas energias, e foi isso que aconteceu, né? Então, é muito interessante a gente lembrar desse aspecto, né? E aí, levantando do corpo, infelizmente, apesar de toda essa leveza, de toda essa lucidez que eu tive que ir tateando as paredes, porque eu acabei saindo em projeção cega. Claro, pô, não estou mexendo energia, né? Aí também não tem milagre, né? Para algumas pessoas que saem e já saem enxergando maravilhosamente bem, meu Deus, parabéns, que ótimo. Tem alguma facilidade ali no seu sistema energético, no seu chakra frontal, mas o meu, para eu sair enxergando, eu preciso trabalhar muito, muito do chakra frontal, né? O famoso terceiro olho. Preciso muito, né? Salvo engano, é o Ajna, né? Ajna Chakra no hindu, né? Enfim,
E aí, óbvio que eu saí cego, tudo escuro. Então eu fui tateando, né, dentro do quarto e só pensava assim, meu Deus, já sei, tranquilo, vamos lá, vamos achar a porta e vamos abrir, vamos sair, porque eu já me conheço e sei que com alguns segundos ou até um minuto de projeção e na medida em que eu vou me afastando do corpo, a minha visão ali no astral, né, essa clarividência, esse terceiro olho, ele aumenta e aí eu consigo enxergar um pouco, muitas vezes sem trabalho energético, eu enxergo tudo um pouco turvo e cinza, né, mas aí me afastando cada vez mais e pensando em pulsar luz, aí clareia de vez, aí eu vejo tudo perfeito e muito colorido e quando isso acontece é incrível como a realidade lá de lá parece tão mais vívida, tão mais real que aqui, que é um absurdo. Assim, é incrível como a gente tem essa capacidade no nosso corpo astral de enxergar as coisas de uma forma mais intensa, né? E não só enxergar, de sentir mais intenso também, o que nos faz, é, como projetores, sempre pensar em melhorar essa parte do sentimento, né? Porque corpo astral é um corpo sentimental, né? É um corpo que sente tudo muito intenso. E estar bem todo dia, minimamente bem, é muito importante para que quando a gente desencarne, a gente saia com o nosso corpo astral o melhor possível, né? Para não estar sentindo aí umas maluquices e acabar caindo em regiões pesadas, né? Em regiões umbralinas aí muito densas. Enfim, aí fui tateando as paredes e tal, e já encontrei a porta do quarto, abri e saí pela porta. E aí eu fui procurar a outra porta, e como estava muito escuro, eu comecei a tatear os móveis. E aí nesse momento eu comecei a estranhar, porque eu pensava, mas esse móvel não era para estar aqui, né? Vamos falar disso. Esse negócio que eu tô sentindo na mão. Aí eu comecei a ficar confuso. Cadê a porta? Cadê a porta? Comecei a rodar, né, pela sala, pela cozinha e o que eu achava que era a sala e a cozinha, né, obviamente. Aí fiquei rodando procurando, não achava a porta. Aí teve uma hora que eu cansei e falei, quer saber? Eu vou tentar atravessar uma parede. Aí eu sentindo a parede assim, eu já não sabia mais para que lado tava. Eu simplesmente atravessei. E aí eu fui atravessando, tudo escuro. E aí começou a clarear. Só que começou a clarear e eu comecei a ver assim um pouco cinza e turvo, né? E fui atravessando os quartos, os outros quartos que tem no hotelzinho, né? Fui passando de quarto em quarto, indo. Eu falei, meu Deus, uma hora eu tenho que sair do prédio, né? Tipo, e aí fui. E aí nesse momento, eu acho que tem uns 6 ou 7 ou 8 quartos, eu não tenho bem certeza, lado a lado, parede com parede, né? E não tem ninguém, né? Praticamente ninguém. Eu acho que tem um quarto só com uma pessoa, salvo engano. E foi num determinado momento eu comecei a escutar vozes conversando, de uma, duas, três pessoas, não lembro. Ali, tá conversando, não era alto, não era gritando, era meio baixo. E eu parei assim, tentei entender o que eles estavam conversando e tava baixo, mas tava, falei, cara, eu não consigo entender o que eles estão conversando e tal. Aí eu fui tentar me afastar mais ainda e eu acabei voltando para o corpo. E a única decepção é que, porque o meu sonho é, aqui na beira da praia, sair do corpo assim de forma clássica e mirar para a praia. Ir na praia, ver, sentir, pegar na areia, na água, ver se tem alguma coisa diferente, né, no astral aqui da praia. Ou na dimensão, né, que eu saí, que às vezes a gente sai numa dimensão diferente e nem sempre, né, tá na dimensão direta, né, vamos dizer, na primeira dimensão imediata à nossa dimensão física, né, porque às vezes você acaba saindo numa segunda, vai para uma terceira, e aí as coisas mudam muito. Então, falando disso do móvel, né, eu senti que à medida que eu fui me distanciando do corpo, eu talvez tenha migrado de uma dimensão para outra, ou não, e talvez os móveis estavam ligeiramente diferentes também, porque é aquela coisa, né? O móvel pode estar com o aspecto da forma como alguém lembra muito daquele móvel, da posição daquele móvel, e aquele pensamento daquela pessoa consegue plasmar com muita força, né? E o ambiente também que a gente sai, se não é nas primeiras dimensões, ele muda muito. Isso eu já vi várias vezes, assim, já tive a oportunidade de, saindo do corpo, de testemunhar, né? Muda muito, é como se determinada dimensão já não é mais o local que você está. Ele é totalmente inacessível, né? Um ser que está lá vivendo naquela dimensão, então ele pode ter um móvel ou alguma coisa lá diferente que só ele tem acesso, né? Aí quem está numa dimensão
mais acima, mais abaixo, já tem uma outra coisa lá que não tem lá na outra. E esses seres, espíritos que estão em dimensões diferentes, eles nem se veem, né? Então, eu acredito que talvez eu tenha migrado, ficado numa entrefrequência, aí numa dimensão. Essa coisa de dimensão é um negócio muito complicado, é tudo muita suposição também, porque não tem como bater o martelo assim absoluto de onde eu estava, que exatamente se eu estava na dimensão imediata do nossa dimensão física, que é a primeira dimensão energética, ou seja, a dimensão que replica basicamente tudo que existe do físico também existe lá, né? Percebi que no início, ao sair da cama, eu estava muito próximo ao meu corpo físico. Então, obviamente, eu estava na primeira dimensão imediata, né? Então, estava tudo igual, a parede, a porta do quarto e tal, a cama, e saí, né? Só que quando eu já fui indo para a sala, já começou a mudar. E eu já comecei a me sentir perdido. Talvez eu já tenha migrado ou me afastado do corpo, e naturalmente, às vezes a gente acontece muito isso. Já aconteceu de sair do corpo e conforme eu vou me afastando, eu ir para muito longe. Às vezes você acha que ao se afastar, você atravessar uma parede lá da sua casa, você vai sair na rua da sua casa, às vezes você sai no local e pode ser totalmente diferente da, lá da rua da sua casa, porque ali é outro local. Ah, mas eu estava ali do lado, mas é outro local, é outra dimensão. E as frequências se sobrepõem e elas não se misturam. Isso que é o mais interessante, né? Mas, enfim, é isso, tá? É simples, relato simples. Demorei tudo isso aqui para falar do relatinho simples, mas é porque traz muitas reflexões, né? Das experiências que a gente vai praticando e vai sentindo ao longo do dia a dia e vai trazendo mais certezas aqui, ou alguma incerteza para depois buscar certeza mais para frente numa. Gratidão, né? Pra gente buscar mais certeza e tal depois, né? Numa próxima. Mas é isso. Ok? Então, gratidão pela sua atenção. Eu sou Tato Ferrari, esse é o canal Multidimensional. Um grande beijo. Namastê.